A paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração já tem alguns dias. E mais uma vez essa noite, o Senhor Jesus Cristo falou comigo com relação a este conteúdo, confirmando que eu precisava passar essa mensagem adiante. Eu peço desculpa aos irmãos pela minha ausência no canal. Estes dias têm sido um tanto turbulento, mas o Senhor Jesus Cristo tem nos dado a sua graça e por isso nós estamos aqui. Rapidamente, irmãos, eu gostaria de convidá-los para conhecer a obra missionária da qual este canal apoia. Então, se você tem no seu coração de ajudar a obra missionária, dá uma passadinha na descrição deste vídeo, conheça lá. Tem link, tem todos os dados de alguns irmãos que fazem um trabalho muito puro em países de perseguição cristã. Amém? Nós não temos vínculo, mas o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração para estarmos divulgando esse trabalho, apoiando esse trabalho e convidando então irmãos a estarem ajudando. Sem mais demora, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema, apenas preste bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21, vou ler dos versículos 25 até o 27. Preste atenção nessa mensagem. O Senhor Jesus Cristo disse assim: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia das gentes, em desespero ante o bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens pelo medo e expectativa do que virá sobre a terra habitada. Porque as potências dos céus serão sacudidas. E então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Vou ler o 28 também. Diz assim: Quando essas coisas começarem a suceder, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Essa versão que eu li para vocês é a versão BTX, mas se você tiver outra Bíblia em casa, não tem problema, você pode confirmar estas palavras. Neste trecho, o Senhor Jesus Cristo já não está mais falando do princípio das dores. Onde é que ele fala sobre o princípio das dores? É em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o 14. Ali, o Senhor Jesus Cristo compara coisas que estavam para acontecer sobre a terra e que seriam princípios de dores como dores de parto. Então, Jesus diz sobre guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, muitas outras coisas. Fala sobre perseguição de cristãos, enfim. E ele termina então no versículo 14 falando que o evangelho do reino seria espalhado sobre todas as nações. Então o Senhor Jesus Cristo diz que quando o evangelho fosse espalhado em todas as nações, aí então viria o fim. Diante de 2000 anos da história da igreja, meus irmãos, a igreja mais atuante que pregou para o mundo foi a igreja de 1700 até 1900, que foi a igreja Filadélfia. Esta foi a igreja dos grandes evangelistas. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Charles Spurgeon, D.L. Moody, Hudson Taylor e tantos outros irmãos que fizeram história do evangelho sobre a terra. E então, meus amados, não coincidentemente, a partir de 1900 para cá, a igreja começou a receber um espírito de ambição, um espírito mundano, um espírito que atraía a igreja ao mundo. A igreja se esfriou, adormeceu, deixou de desejar missões, deixou de desejar o ide, pregar o evangelho de Jesus Cristo. E
também não coincidentemente começaram as dores de parto. É de 1900 para cá que tivemos as grandes guerras. É de 1900 para cá que também tivemos fomes, pestes, numa escala muito maior. E exatamente como em dores de parto, as frequências foram aumentando, né? As lacunas de tempo entre elas foram diminuindo, a intensidade foi aumentando. Hoje, por exemplo, se nós tivermos aí notícias de uma guerra mundial, nós sabemos que será um poder altamente destrutivo, capaz de destruir o mundo muitas vezes com apenas um armamento, vamos dizer assim. Eu não posso falar as palavras aqui claramente porque nós podemos ter o vídeo prejudicado, mas eu creio que você está me entendendo. Eu gostaria de dizer para você, se você não estiver acreditando em mim, faça uma rápida pesquisa no seu computador, no seu celular, sobre os tsunamis. Veja a frequência. Eu fiz essa pesquisa e realmente mostra exatamente seguindo dores de parto. Começa com espaços muito grandes, vai diminuindo o intervalo entre eles, a sua frequência, aumenta a sua intensidade, né? E as coisas estão assim, irmãos. De 1900 para cá, a coisa foi só se intensificando. Mas eu não quero me ater contigo nesse período de 1900 para cá. Eu gostaria de falar para você algo que está acontecendo agora, exatamente agora. Porque realmente eu creio que o evangelho foi divulgado em todas as nações e tenho frequentemente recebido relatos de que o evangelho tem sido pregado pessoa a pessoa, muitas vezes até pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje mesmo, uma amada irmãzinha contou para mim um relato de uma tribo indígena que Cristo se manifestou e foi pessoalmente pregar o evangelho para eles. Eu não tenho, irmãos, muitos detalhes, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, se revelou para a pessoa do apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo. E se ele se revelou para Saulo, ele pode se revelar para índios, ele pode se revelar para muitas pessoas, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, quando chegam nesse versículo 14 de Mateus 24, as pessoas consideram que Cristo não vai voltar agora. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. O próprio Senhor Jesus Cristo tem se revelado, seja pessoalmente, seja por sonhos, seja por visões. Ele tem falado com pessoas que não foram alcançadas ainda. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se ele disse que todas as pessoas seriam alcançadas, ele cumpre. Então é por isso que eu gostaria de falar com você a respeito desse trecho que nós lemos em Lucas. Porque Jesus disse que a palavra dele não vai passar. Até aqui, queridos, nós falamos a respeito do princípio das dores. Mas agora eu quero entrar com você no assunto do final dos tempos. Quando ele disse assim, olha, quando estas coisas começarem a acontecer é porque chegou a hora da redenção. E isso, meus irmãos, diz respeito àquele trecho do Evangelho de Lucas que nós lemos no começo deste vídeo. Então ele disse assim, olha, vai ter sinais no sol, na lua, nas estrelas, vai ter sinais sobre a terra, vai ter a angústia das pessoas, as pessoas vão se desesperar por causa do bramido do mar, as pessoas vão ter medo do futuro e vão desfalecer por causa disso. E ele disse, estas coisas
E se você tem acompanhado as notícias do mundo, então você sabe bem o que eu estou falando. Tem gente que está com medo de acompanhar as notícias, tem gente que está com medo de saber das catástrofes. Porém, eu vou dizer para você uma razão pela qual você precisa acompanhar as notícias. Elas nos mostram os cumprimentos da profecia. Não adianta ter medo do arrebatamento. Nós temos que ter medo é de não estar preparados e ficar. Então a gente precisa correr para estar preparado, para estar cheio de azeite e ir com Jesus Cristo. Não adianta nada eu me acomodar na situação pensando Jesus vai demorar, Jesus vai demorar. Se você conhece sobre isso, se você tem acompanhado, se você está preparado, bem provavelmente você já foi xingado de tudo quanto é nome, porque você fala a respeito do arrebatamento. Mas eu vou dizer para você que isso mostra que nós estamos no caminho certo. Só isso. Vamos então aos cumprimentos da profecia feita por Jesus Cristo aqui. Ele falou de sinais no sol. Irmãos, em 2020 e 2021, a órbita do Sol está nos mostrando que o tempo, aliás, está incentivando ali que o tempo seja diminuído. Pode pesquisar. Agora no mês 7 de 2021, teve uma mancha solar do tamanho de 10 planetas Terra enfileirados. Recentemente, os cientistas estão falando que a órbita da Lua está sofrendo uma mudança e que essa mudança ocorre a cada 18 anos. Porém, agora e só agora, essa mudança vai trazer inundações piores. Eu pergunto o seguinte: nós tivemos grandes inundações há alguns dias atrás, lá na Bélgica, na China, no México, em vários lugares. E eu pergunto, por que é que só agora aconteceram diversas inundações deste nível em vários lugares na mesma época? Eles disseram que a inundação que ocorreu lá na Alemanha foi a pior enchente em 100 anos. Mas espera, a Lua não muda de órbita a cada 18 anos? Por que só agora nós temos as piores enchentes? Por exemplo, a enchente na Bélgica, que ocorreu lá deixando 1.300 desaparecidos, eles consideraram o pior desastre há 60 anos. Não tem relação uma coisa com a outra. Nós sabemos muito bem que as informações que são passadas, elas são de alguma maneira manipuladas. Alguém não quer que as pessoas vejam que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Então as pessoas sempre dão um jeitinho de dizer assim, olha, tudo está normal. Tudo está como antes, e não é verdade. Olha, no começo de 2021, no mês de março, saiu a notícia dizendo que 2021 seria o ano recorde em vulcões entrando em erupção e também o ano recorde em tremores de terra. Mas alguém sempre diz, tudo está normal, não se preocupe. E Jesus disse que haveriam sinais nas estrelas. Nós tivemos agora no mês de julho, em Santa Catarina, o registro de 2.400 meteoros. Angústia na Terra não foi apenas uma previsão falando dos vulcões, mas se realizou. Muitos vulcões estão despertando agora. Nós tivemos queimadas históricas. Eu vi uma matéria recentemente falando a respeito do núcleo da Terra. O núcleo sólido da Terra está crescendo de uma forma anormal. Ele costuma crescer sim, mas de uma maneira por igual. E neste momento ele está crescendo de uma maneira mal distribuída. A angústia das nações. Irmãos, a enchente na China foi o equivalente, em 24 horas de chuva, foi o equivalente a 8 meses
de chuva. A notícia que foi passada é de que houve 33 mortes e que 8 pessoas estavam desaparecidas, que 300.000 pessoas tiveram que sair das suas casas. Foi a chuva mais forte dentro de 1000 anos. Alguns vão dizer, isso faz parte do aquecimento global. Outros vão dizer, porque os seres humanos que causam isso. Outros vão dizer, é o HAARP. Outros vão dizer, é não sei o que, é não sei o que lá. Não importa o que seja, se é A, B, C ou D, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero que fique claro para você é que está se cumprindo aquilo que Jesus disse, que se cumpriria na vinda dele. Então, pode ser pelo motivo A, B, C, D ou até muitos outros. O fato é que as palavras de Jesus não passam. E se as palavras de Jesus não passam, significa que ele está chegando. É o momento da igreja sair da terra, é o momento do arrebatamento. Basta olharmos para a palavra. Eu não vou entrar no mérito, por exemplo, da sucessão de catástrofes que ocorreu na Indonésia este ano. Não seria possível estar detalhando todos os fatos que ocorreram no ano de 2021. 2020 foi um ano difícil, mas 2021 se intensificou. São as dores de parto que estão se tornando cada vez mais fortes e cada vez o intervalo menor entre as contrações. A Islândia, por exemplo, ela teve em 3 semanas de 2021 um número maior de terremotos do que ela teve em 2020 e 2019 juntos. Em 2019, ela teve 3.400 tremores no ano todo. No ano de 2020, a Islândia teve 34.000 tremores. No ano de 2021, ela teve 50.000 tremores em 3 semanas. O gigante Yellowstone, no mês de julho de 2021, teve exatamente 1.008 terremotos. E ainda assim, alguns cientistas querem falar que não há evidências de que ele vai entrar em erupção e de que está tudo normal. Eu digo para vocês, as dores de parto se intensificaram. As coisas que Jesus disse que iriam acontecer estão acontecendo. Você pode dar uma olhada na internet, você vai ver o comentário das pessoas com medo do futuro. Até pastores estão com medo, pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico. E estas pessoas estão com medo porque não acreditam no arrebatamento. Não acreditam que Jesus está vindo para nos livrar do que há de vir sobre a terra, ainda que a Bíblia diga isso claramente. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse assim: quando estas coisas começarem a acontecer, ele não disse, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo há muito tempo, ou quando essas coisas terminarem de se cumprir, ele disse começarem. Isso é uma indicação de que ele vem no começo destas coisas. Não é no durante e não é no pós, é no começo. Não seja mais uma pessoa que entra em pânico por causa das notícias. Creia que o Senhor Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Se você não crê nesta doutrina, eu não peço para você acreditar nas minhas palavras, eu peço para você orar e pedir a Jesus Cristo que confirme no seu coração aquilo que está de acordo com a palavra dele. Muitos fatos ocorridos, eu não entrei aqui no mérito no vídeo. Se você lembra de algum fato importante, coloque nos comentários. Eu gostaria que você deixasse nos comentários dúvidas ou informações que viessem a agregar nesse vídeo.
Esse vídeo não foi feito para alarmar ninguém. Este vídeo foi feito apenas para concordar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, para deixar os nossos irmãos alertas, porque o Senhor Jesus Cristo disse para estarmos preparados para a vinda dele de maneira iminente. Esteja preparado, porque ele pode chegar a qualquer minuto. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.